final. Quem é meu aluno já sabia que seria aula normal. Quem não é fica assustado, mas passa. Só alguns avisos, rapidinho, porque tem muito conteúdo. E eu sempre falo que eu detesto a apresentação, isso e aquilo, não vou contar minha vida, não vou perguntar o que cada um quer ser quando crescer. Esse tipo de coisa, já pediu ar-condicionado. Ah, não. Não, você sabe. Ontem, eu sei daqui. Ontem alguém falou assim, eu só esqueci do casaco. Aqui, eu lembrei. Eu ganhei um controle, mas eu não estou conseguindo configurar. Muito bom. Esquenta não. Vou levar, eu já pedi lá no coordenação. Eu lembrei. Bom, gente. Professor, me carregaram e eu fizeram para esquecer de transmitir um abraço. Uma ex-aluna sua, hoje uma advogada na praça. Chama a Regiane Pires da Cunha. Ela não é uma ex-aluna, não, ela é uma amiga. O escritório dela é aqui do lado. Eu sei. Mande um beijo grande para ela, eu gosto mais daquela mulher. Foi minha aluna, me orientando, o filho dela é da sala da minha filha, na escola. Ele disse que aprendeu demais contigo. Eu falei, pô, então... Olha só, gente, vou falar rapidinho. Primeira coisa que eu queria dizer, não sei se vocês sabem, mas prática não tem PR. Então as provas podem ser no dia que eu quiser, valendo a pontuação que eu quiser. Prática é diferente, não entra naquela classificação de PR. Então a nossa primeira prova será dia 27/9, valendo 4 pontos. E a nossa segunda prova também valendo 4 pontos no dia 28/11, na semana das PRs. Galera, tá faltando um ponto em cada avaliação. Esse um ponto que está faltando vai ser distribuído assim. Eu vou passar 5 peças, a única aula que não terá peça de dever de casa é a aula de hoje. A partir da próxima semana, toda aula eu vou postar uma peça no Black, na aula seguinte vocês têm que trazer a peça na minha mesa. Só recebo no primeiro tempo manuscrita. Ai, Paloma, eu viajei, mandei uma foto pro colega, o colega imprimiu a foto, você vai receber? Não. O semestre é presencial e essa matéria é presencial. Eu não vou vir. Posso entregar por alguém? A peça estando na minha mesa no primeiro tempo, eu não me incomodo. Não vai ser cara crachá, não. Não vai ser tipo assim, me dá aí seu documento, deixa eu ver se é você. Se você vai fazer ela chegar na minha mesa, e se você já sabe que você vai faltar na sexta e quiser trazer na quinta para me entregar, eu até recebo. Eu não recebo depois. Antes, eu recebo. Agora eu vou falar para vocês a mesma coisa que eu falei ontem à noite. Segunda e quarta, eu não estou na instituição à noite, então nem adianta tentar me procurar. Eu estou terça, quinta e na própria sexta. Se você já sabe que você vai faltar sexta e quiser trazer antes, já sabem os dias. Quinta, eu estou nessa mesma sala e na terça-feira, 304, para quem quiser anotar, ao invés de vocês ficarem por aí me procurando. As peças funcionam da seguinte forma. Cada peça vale 0,2. 5 soma 1 ponto. A pontuação é para quem fez. A peça não terá correção individualizada. Se você errou tudo, mas eu percebi que você tentou fazer, eu vou dar o ponto inteiro. Por quê? Se eu corrigir a peça, vocês vão começar um esquema bacana de cola, de pegar da internet, disso e aquilo, com medo, tentando ter a maior pontuação. E prática, no meu ponto de vista, não tem outro jeito, é treino, é fazendo. Então eu quero incentivar a tentativa. A minha prova vai ser uma peça, tanto na primeira quanto na segunda. A minha prova não é cumulativa, o que cai na primeira fica na primeira, a segunda será outro conteúdo. Eu já posso garantir para vocês que na primeira prova nós já vamos ter visto as iniciais e as defesas. Na segunda prova fica a apelação e agravo de instrumento. Não sei se vocês repararam, mas a ementa já foi postada no Black para vocês, para quem quiser saber sobre a ementa. E falta execução. Execução, eu não sei dizer para vocês neste momento aonde ela vai estar. Semestre passado ficou com as segundas. Semestre retrasado ficou nas primeiras. Porque eu decido no decorrer, conforme vão andando as coisas, inicial e defesa, eu gosto de ir mais devagar, porque são as peças mais importantes, são as peças mais cobradas. Então, os recursos, como a gente já está mais habituado, é mais fácil encaixar execução lá. Mas a gente já sabe que na primeira prova, com certeza, iniciais e defesa, e as segundas ali, apelação, agravo de instrumento e talvez execução. Prática, pode usar o VAD na prova, óbvio.
Agora, VAD seco, tá? Mesmo VAD que você poderia usar numa prova de OAB. Eu trabalho prática simulada, não estou no MPJ. Então, a minha prática eu não aceito nas peças doutrina e nem tampouco jurisprudência. Por quê? Porque é uma prática simulada. Doutrina e jurisprudência é entre vocês e o MPJ. Aqui comigo não, é só o VAD. Sugiro que a partir de hoje tragam o VAD toda sexta. E tem algumas pessoas aqui dentro dessa sala que eu tenho certeza absoluta que já foram meus alunos. Vocês, por favor, podem me contrariar se eu for falar alguma mentira agora. Quem já foi meu aluno sabe, eu não estou dizendo que a minha prova é fácil, tranquila, mamão com açúcar. Mas eu nunca cobrei nada que eu não tenha dado em sala. Então, se vocês trouxerem o Vadimeco e começarem a marcar os artigos que eu estou dando, você pode fazer uma setinha de lápis. Deu a hora da prova, você recebeu a peça e, sei lá, você encontrou um artigo que não está marcado, nem perca seu tempo, vai para o próximo. Porque ele não vai estar no meu gabarito. Se eu não dei em sala, eu não vou cobrar. Então, já é uma dica. E existem várias coisas que ao longo dos meus ensinamentos eu vou dando dica de marcação de Vadimeco e coisas que a prova da OAB aceita, independentemente do que você vai fazer. E mais uma coisa que eu queria dizer para vocês, do fundo do meu coração, eu gostaria muito de ter escutado isso há 19 anos atrás. Para de querer escolher a matéria da OAB pela quantidade de peças. Eu não vou fazer campanha para vocês, vem para civil, embora civil seja melhor, óbvio. Mas eu não vou fazer essa campanha. Eu só vou fazer a campanha, acredite no que você gosta. Porque as pessoas ficam assim, eu vou para tributário porque eu ouvi dizer que tributário tem 7 peças, que tributário tem 8 peças. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, você gosta de tributário? Eu vou para penal porque eu acho mais fácil. Mas você realmente acha penal mais fácil? Agora, só para matar na unha. Vocês sabem qual é a matéria que mais aprova na OAB? Constitucional. Vocês sabem qual é a segunda matéria que mais aprova na OAB? Civil. Vocês sabem qual é a terceira matéria que mais aprova na OAB? Administrativo. Vocês sabem qual é a quarta? Tributário. Aí, quinto e sexto fica revezando o lixo, quer dizer, penal e trabalho. E por último, empresarial. Eu acho que quem está no 8º semestre, como é o caso de vocês, eu sei que tem gente de grade aberta, mas essa é uma matéria do 8º. Quem está no 8º semestre e ainda não sabe o que é na OAB, cara, tu tá perdido no mundo. Outra coisa que eu acho. Dica, eu acho razoável quando a pessoa fala pra mim, oi, princesa, vem cá. Qual é o seu nome? Quantos anos você tem? Me dá um abraço. Ela disse pra você ficar quieta, não fazer nada. Você pode fazer o que você quiser aqui, tá bom, meu amor? Se ela brigar com você, você me conta que eu ponho ela pra fora. Porque eu gosto mais de você do que dela, tá bom? Seja sempre muito bem-vinda. Linda. Onde eu tava? Adoro criança, gente, só tive uma. Pode fazer pode? Não, só o VAD. Não vou aceitar a folha assim não, só o VAD mesmo. E se for pegar na biblioteca para a prova, só te dou uma sugestão, chegue cedo, porque dia de prova minha todo mundo pega na biblioteca. Então, já aconteceu de aluno chegar e não ter o VAD. Cuidado, porque alguns VADs da biblioteca, eles têm riscos de peças estruturadas. E eu vou passar olhando o Vadimeco de todo mundo. Tem uma anotação ou outra, eu acho normal. Tipo, você estava estudando para penal, você puxou uma seta e riscou alguma coisa. Mas o que não pode é você estruturar a peça no VAD. Dá para pegar dias antes? Não, o VAD eu acho que você tem que pegar e entregar no mesmo dia, mas eu não tenho certeza. Isso aí você confira depois lá na biblioteca. Não é assim, gente? VAD tem que entregar no mesmo dia? É, você tem que entregar, porque eu vejo alunos, principalmente a galera do noturno, desesperado para entregar a prova, para correr lá e devolver o VAD, porque senão tem multa, eu acho. Mas te confesso que eu nunca peguei livro aqui, então eu estou te dizendo o que eu acho. Bom, galera, peça é isso. Pensem no que vocês querem fazer da OAB. Agora, independentemente do que vocês querem, eu não tenho culpa se civil é melhor e civil é mais bonito. Vocês precisam saber a estrutura de civil, porque pode cair em qualquer matéria. Tributário, constitucional e administrativo cai muito, agravo e apelação, estrutura nossa. Penal eu vou adorar no dia que cair o RESP. E trabalho tem uma estrutura muito parecida com a nossa.
Última coisa que eu queria falar antes da gente entrar na aula, e essa é a verdade, juro para vocês, um dos principais motivos que eu escolhi, foi uma escolha, ter tido uma única filha, é que eu odeio comparações. Odeio. Eu sou a caçula, então eu passei uma vida sendo comparada com a Vanessa e com o Júlio. Eu sempre falei, eu não quero ser melhor e nem pior, só não quero ser comparada. E vocês, alunos, adoram fazer essa coisa deselegante. Por que no NPJ, um professor... Eu não quero saber do professor do NPJ, eu não estou dizendo que ele está certo ou está errado. Mas olha como é errado você me comparar com ele. Ele está com um cliente real na frente dele. Eu estou ensinando para vocês a peça simulada com base no CPC fechado. Então eu nunca vou ser igual a ele. E vocês vão ter professores de NPJ diferentes. Vocês não terão o mesmo professor. E cada um vai colocar um pouquinho a sua cara. Então não façam esse tipo de comparação porque é deselegante. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Então vamos embora para a aula. Na aula de hoje, a gente vai começar estudando petição inicial. Dizem que petição inicial é a peça mais difícil de uma prova de OAB. Eu vou concordar com essa galera que acha isso. Por quê? Fazer contestação não é que é fácil, mas você tem o resumo da inicial. Fazer recurso, você tem o resumo da decisão. A inicial não. A inicial é uma história contada. Aí na nossa cabeça fica assim, será que tem gratuidade de justiça? Será que tem dano moral? Será que tem tutela? Recurso é só o que foi decidido. Então você já fica mais limitado. A inicial, a gente tende a dar uma viajada, porque não tem processo ainda, é você que vai começar o processo. Então muitos professores qualificam como uma peça um pouco mais difícil por esses detalhes. Quando a gente fala de petição inicial, a primeira coisa que a gente precisa pensar é quanto ao procedimento. Nós temos dois tipos de procedimento no nosso direito. O procedimento comum e o procedimento especial. O procedimento especial a gente vai guardar na gaveta e semana que vem a gente tira ele da gaveta. Na aula de hoje nós vamos aprender o procedimento comum e no segundo tempo nós vamos fazer a nossa primeira petição juntos. Eu vou entregar um caso para vocês, vou ler com vocês e vou fazer no quadro a peça junto com vocês. Só que eu tenho que começar pelo procedimento comum. Agora eu vou contar um segredo para vocês. Se eu fosse fazer a prova da OAB hoje e fosse uma petição inicial, eu ia pedir para Deus, de manhã, de tarde, de noite, para que fosse um procedimento especial. Que vocês acham mais difícil, não é? Sabe por quê? É só você pensar comigo. Se cair uma ação de consignação em pagamento, você pode até não lembrar tudo, mas são 10 artigos. Você solta a caneta lá na hora e lê os 10 artigos. Aí vai vindo as colas. Agora, o procedimento comum não dá tempo de você ler o VAD inteiro. Então é muito pior. Igual se caiu uma ação de alimentos. É uma lei pequenininha. Você consegue ali na hora dar uma lida e ir relembrando. O procedimento comum não. Ele é o código inteiro. Então é mais complexo por isso. Como nós vamos falar agora do procedimento comum, a gente precisa, para toda vez que você for fazer uma petição inicial, você precisa, com certeza, ter este artigo marcado no seu vademecum. Eu sugiro que vocês aprendam a usar as cores a teu favor. Eu acho que vocês marcam o vademecum de vocês muito mal. Por exemplo, eu, se fosse fazer a prova da OAB, dividiria meu vademecum com clips em 4 cores: azul, verde, vermelho e preto. Tudo que me remeter à petição inicial, eu marcaria de azul. Eu já colocaria um clips na página do 319. E tudo que me remete à inicial. Aí você está lá no meio da prova, você identificou que é uma petição inicial, você faz assim, ó. Você só vai aonde está o clips azul. Olha o tanto de tempo que você já ganhou ao invés de ficar procurando. E na prova da OAB é permitido. Tudo que eu ensinar para vocês é permitido.
Agora, Paloma, você está dando dicas para civil. É só você saber usar isso. Se você vai fazer penal, você pode marcar crimes contra a honra de uma cor, crimes contra não sei o que de outra. Aí você vai adaptando naqueles principais. Óbvio que eu vou dar dicas para a melhor matéria, mas você pega lá a matéria que você escolheu e vai adaptando. Tudo que for defesa, eu marcaria de verde, porque na contestação, na reconvenção, você ainda tem esperança de conseguir mudar. E verde é a cor da esperança. Recurso começou a sangrar. Vermelho. Aí é vermelho. Execução, galera, aí é preto, já deu ruim. Já deu ruim. Agora, gente, cuidado, porque vocês me matam de rir. Semestre retrasado, porque quando a turma se comporta bonitinho, eu faço uma aula de marcação de vademecum, ensinando todos os artigos para os alunos. Aí eu expliquei as cores, o aluno me trouxe um marca-texto preto. Gente, eu juro pra vocês que eu sentei no chão de tanto que eu ri. Que eu falei, é clipes, não é marca-texto, criatura. Se você marcar o texto de preto, você não vai conseguir ler, vira. Eu não sei se você sabe que tem algumas blogueirinhas que chamam de esconde-texto, marca-texto preto, justamente por isso. Aí eu tive uma crise de riso. Eu falei, gente, clips é uma coisa. Agora, o que não pode na prova da OAB de jeito nenhum, você tivesse, é isso aqui. Post-it. Não pode estar no edital. Porque post-it, você pode escrever o que você quiser. O edital fala que é somente o que tiver impressão gráfica, que é esse marca fácil aqui, que o dela também tem. Aí outra dica para a prova da OAB. Esse marca fácil, eu não considero uma atitude inteligente você marcar o seu VAD inteiro com ele. Por exemplo, se você escolheu o civil, para que diabo que você vai marcar o Código Penal, o Código de Processo Penal, a CLT, concorda que são normas que você não vai precisar na prova? Então marque só as que você tem chance de usar, porque aí você deixa o seu vademecum menos carregado. Então eu marcaria Código Civil, Código de Processo Civil, CDC, Lei de Alimentos, Lei de Impenhorabilidade do Bem de Família, só que me remete ao direito civil. E o restante eu não marcaria. A mesma coisa, se você vai fazer direito penal, para que diabo você vai marcar o Código Civil? O Código de Processo Civil, eu até entendo, que ele é base, né? Todo mundo precisa dele, tudo bem. Então pensem nisso na hora de marcar o vademecum. E pelo amor de Deus, não saia daqui para comprar um vademecum para fazer a minha prova. Eu não acho que, a não ser que você não tenha nenhum, aí realmente deu ruim. Como que você chegou no 8º sem vademecum, eu prefiro nem perguntar. Agora, quem já tem, usa o velhinho mesmo, sabe por quê? O ideal é você comprar um vademecum para quando você passar na prova da OAB e aí você compra o específico. Porque ele é caro, gente. O específico de direito civil, quando alguém me pergunta que eu indico, é 300 pau. Aí você gastar 300 reais para fazer minha matéria e depois mais 300 para quando você passar, porque quando você passar você tem que comprar o mais atualizado. Então deixa para comprar o que você vai fazer na segunda fase da OAB. Para minha prova, vem com o que você tem mesmo. O 319, ele é tão importante que a gente precisa dele todinho. O inciso, o 319 caput diz assim: a petição inicial indicará, inciso 1º, o juízo a que é dirigida. Galera, o que significa juízo? Juízo faz referência à competência. Aposto a Giovana, e aqui eu entrego, que vai cair na tua prova a competência. Pelo menos vou fazer civil, tudo bem, você não vai ter que endereçar a tua peça? Então vai cair competência. De novo, por que na petição inicial a competência é mais difícil? É a única peça que é você que distribui. A contestação você tem que entregar onde o processo está. O recurso também, no tribunal daquela região. Agora a petição inicial é você que escolhe aonde você vai distribuir. Aí você tem que ter cuidado com as regras gerais de competência do nosso código, que estão a partir do 42 e seguintes, e tem que observar também as competências especiais. Exemplo, CDC tem competência diferenciada. Estatuto do Idoso tem competência diferenciada. E tem uma que quase ninguém sabe.
Esses dias um cara me ligou querendo me contratar para atuar. Ele falou assim: doutora, minha esposa se envolveu num acidente de carro e a primeira coisa que eu queria impugnar é por que o processo está em São Paulo, se a batida de carro foi em Brasília. Aí eu falei: olha, eu não li o processo para poder te responder, mas já te adianto que provavelmente pode. Batida de carro, para quem não sabe, é uma exceção à regra geral. A nossa regra geral é domicílio do réu. Batida de carro, o CPC diz local da batida ou domicílio do autor. E a esposa dele bateu num carro que era de locadora. A sede da empresa é São Paulo. Então tá certo, não vai dar conflito de competência. Então, se você for fazer uma petição de uma batida de carro, você tem essa escolha: ou o domicílio do autor, ou o local da batida. Ambos estão certos. Então, na hora de dirigir a sua petição inicial, você tem que olhar esse detalhe. O segundo inciso, ele fala sobre qualificação. Aqui, gente, sinceramente, menos é mais. Qualificação, vocês se empolgam, vocês querem colocar nacionalidade, eu não sei o que, o nome do pai, da mãe, do papagaio, do periquito, do cachorro. Para, vai só no que o CPC diz. O CPC diz assim: nomes, prenomes, estado civil, existência de união estável, profissão, CPF ou CNPJ, endereço eletrônico, domicílio e a residência do autor e do réu. Então, eu sugiro que vocês coloquem até na ordem. Nossa, Paloma, mas você vai ser chata nesse ponto? Não, não. Se você colocar tudo independentemente da ordem, eu vou te pontuar. Mas a minha sugestão de você colocar na ordem é que fica mais fácil de você não esquecer. Por quê? Porque aí você abre o CPC, vai meio que copiando e fazendo. Se você mudar a ordem, pode ser que você se confunda e esqueça alguma coisa. Então aqui é só uma sugestão: nome, prenome, estado civil, profissão, CPF ou CNPJ, endereço eletrônico, que é o e-mail, residência e domicílio do autor e do réu. Gente, aqui, cuidado. O que a prova da OAB não te der, não invente. O que eu não te der, não invente. Se você inventar, é zero. Por exemplo, se eu contar para vocês Paloma, advogada, e não te der mais nenhuma informação. Aí na hora de me qualificar, você vai ter que colocar Paloma, 3 pontinhos. Estado civil, 3 pontinhos. Advogada, coloque somente o que você tem. Outra dica, aqui é um dos lugares que vocês mais erram, e eu me acabo de rir, porque vocês erram por pura falta de atenção. Primeiro caso que vocês erram e que eu fico dando gargalhadas é quando você faz uma empresa. Você está tão no automático que você está fazendo a empresa assim, PG limitada casada. Gente, empresa não tem nem profissão e nem estado civil. E aí eu ainda fico zoando. Se for para pôr um estado civil, põe a bichinha solteira, deixa só você sofrer, deixa a empresa ser feliz. E outro detalhe, quando é empresa, você tem que qualificar 2 vezes. Porque você tem que qualificar a empresa e o representante. A prova da OAB de uns anos atrás colocou o condomínio. Então você tinha que colocar condomínio, pessoa jurídica, CNPJ, sede, e-mail. Neste ato representado pelo seu síndico, nome, prenome, estado civil. Porque a empresa não vai à audiência, vai alguém representando a empresa. Então você tem que qualificar os 2. E se for empresa pública, você precisa lembrar que o artigo 75 do Código de Processo Civil conta pra gente quem representa as empresas públicas. É claro que você não vai qualificar a AGU, mas você vai colocar União, pessoa jurídica de direito público, nos termos do artigo 75, inciso tal, representado pela AGU. Você vai pelo menos fazer esta referência. Nós temos aqui também outra situação que vocês de vez em quando também se confundem.
Se for incapaz, e juro para vocês, semestre passado, na minha primeira prova, a maioria dos alunos tiraram 3,8 por conta disso aqui. Eles não gabaritaram por pura falta de atenção. Porque eles não se atentaram que se for incapaz, você tem que qualificar ou incapaz e o representante ou o assistente. Se eu chegar aqui para vocês e falar, Giovana Nascimento Reis precisa entrar com uma ação. Para quem não sabe, nunca foi meu aluno, Giovana Nascimento Reis com certeza é a menina mais bonita que vocês já viram no mundo. É um bebezinho de quase 1,80 m com 15 anos. Então, minha filha, linda, linda, chata, manhosa, mimada, mas é a minha única filha. Se ela for entrar com uma ação hoje, por ser absolutamente incapaz, ela precisa ser representada. Então, a gente tem que qualificar Giovana Nascimento Reis. E vocês ficam assim, nossa, Paloma, mas menor tem CPF? Bom, a minha filha tem CPF desde o primeiro ano de vida. Porque hoje em dia você não consegue fazer plano de saúde para quem não tem CPF. Mas eu estou contando porque tem gente aqui que não tem filho, não sabe. Eu não sabia disso antes de ser mãe. E e-mail, gente, a Giovana tem desde a pandemia. Porque a escola exigiu o e-mail até para ela mandar as tarefas, essas coisas. Então, tem tudo isso. Mas a prova da OAB até aceita que você coloque assim, Giovana Nascimento Reis, menor, impúbere, neste ato representado, eles até aceitam, mas você tem que fazer referência à Giovana e ao representante. E você também não pode esquecer que se eu estou falando de incapaz, a gente vai ter a figura do representante ou do assistente e teremos também a obrigatoriedade de pedir o Ministério Público. Semestre passado a galera perdeu 2 décimos porque esqueceu de colocar ou a criança ou o representante e nos pedidos esqueceram de falar assim, que o Ministério Público seja intimado para caso queira se manifestar. E aí cada um desses valia 1 décimo. Aí o que eu falo? Bobagem. Porque quem erra fundamentação eu fico calada porque é um pouquinho mais difícil. Mas isso aqui não é difícil, é atenção. Então, cuidado. O inciso 3º diz assim, o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Então, o inciso 3º diz assim, o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Eu adoro chamar a atenção de vocês para esse exílio aqui. É e. No nosso português, e vem como adição. Então, é fato e fundamento. Vocês não gostam de colocar o fato. Por quê? Porque a prova da OAB dificilmente pontua o fato. Então, vocês ficam assim, não vou perder tempo com o que não tem ponto. Dica, façam os fatos. Por quê? Todo começo de prova, a gente está muito nervoso. Isso é normal. Quando você está escrevendo os fatos, é o momento que você menos precisa raciocinar na prova. Porque concorda comigo que os fatos é você copiar o que a história te deu? Então, como você não está na adrenalina, assim, de tipo, pô, cadê o fundamento? Qual que é o artigo? Você está se acalmando. E quando você está copiando os fatos, você está entendendo a história. Então, pode te ajudar a achar o direito. De vez em quando eu sou contratada para cursinho para fazer gabarito preliminar. Eu nunca entrego um gabarito sem escrever os fatos. E já aconteceu de eu estar mandando sem uma tese, na hora de escrever os fatos, eu... Por quê? Porque quando você escreve os fatos, às vezes você linka datas, aí você, putz, aqui tem uma prescrição. Você linka a história, será que aqui não é uma preliminar? E que só numa primeira leitura não dá para pegar tudo. Então, sugiro que vocês escrevam os fatos por tudo isso. E os fundamentos jurídicos, eu não tenho jeito carinhoso de falar que realmente é o ponto mais forte da peça. É o ponto que vale mais pontos. Numa prova de OAB que vale 5, aqui certamente tem de 3 a 4 pontos. É a maior pontuação da prova. Porque é o direito, né? É o mérito. Então, normalmente a OAB castiga na pontuação. O inciso 4º, ele diz assim, os pedidos e as suas especificações. Aqui, a prova da OAB tem sido cruel com vocês.
ela tem colocado um ponto de pedido. Por quê? Concorda comigo que o pedido é a última coisa? O que acontece no final de qualquer prova? Vocês estão cansados. Depois de 2 horas e meia ali, vocês estão desgastados. Aí o pedido parece que bloqueia o raciocínio, parece que tudo que você tinha que pensar já foi. Aí vocês fazem assim, diante do exposto requer a procedência. Ferrou. A OAB quer detalhes, tipo Roberto Carlos. Requer a procedência com mérito, conforme o artigo 487, inciso 1º, para isso, para condenar fulano a pagar isso. Então aqui é a hora de ter atenção. Por quê? Se você não colocou um fundamento jurídico, você já vai perder ponto 2 vezes. Se você não achou o fundamento, obviamente você não vai pedir. Então você já vai perder o ponto do fundamento e do pedido. Agora olha que coisa chata, você achou o fundamento, ganhou o ponto no fundamento, mas não ganhou aquele ponto no pedido. Aí é vacilo, porque você tinha ele na tua peça. Então aqui é a hora de soltar a caneta, voltar a peça, ler tudo o que você fez, para você não esquecer de pôr nada do que você fez nos pedidos. É a hora de deixar a caneta assim em cima, dar aquela respirada funda e organizar a tua peça dentro dos pedidos. Dá tempo? Dá. Outra coisa sobre tempo. Você precisa treinar a fazer a peça em 2 horas e meia. Deu 2 horas e meia, você não conseguiu, ferrou. Paloma, você vai tirar tempo da gente? A minha aula inteira é a única turma de prática que eu nunca tirei tempo. Quem fez recurso comigo já teve prova de eu colocar um tempo, já teve prova de eu diminuir. Prática não. Mas você precisa pensar que na prova da OAB você vai ter 5 horas para fazer uma peça e 4 questões com 2 alternativas. Então é 2 horas e meia para a peça e 2 horas e meia para as questões. Não é nem por conta da minha prova que eu estou te dizendo isso não. É pela OAB. Turma de prática, vocês podem ficar tranquilos, vocês vão ter a aula inteira para fazer a prova. Eu não vou tirar tempo de vocês, mas a gente precisa pensar na prova da OAB. Inciso 5º. O valor da causa. Esse daqui, gente, a gente precisa ter atenção. Por quê? O nosso CPC, ele tem critérios para o valor da causa, 292 e seguintes. Quando eu falo de marcar o vadimeco, é isso. Com certeza eu já teria colocado um clips verde no 319, no 42, no 75, no 292, porque tudo isso são os elementos da inicial. São coisas que eu preciso. O valor da causa, toda inicial tem que ter. Agora, cuidado. Por exemplo, alimentos, qual que é o valor da causa? 12 vezes o valor pedido. Se você pede R$1.000, 12.000. Então, tem alguns critérios no nosso CPC. Teve uma prova que a OAB foi cruel com os meus meninos. A OAB colocou assim: Paloma foi em um banco, pediu financiamento estudantil para pagar a sua faculdade. Paloma não conseguiu honrar as parcelas. O banco notificou Paloma e posteriormente ingressou na justiça com uma execução para cobrar o título. O banco cobra de Paloma R$350.000. Paloma, ao ser citada, acha o valor excessivo, procura um contador e pede para que ele faça uma planilha com cálculo nos termos do contrato. O contador apresenta para Paloma uma planilha de R$180.000. Como advogado de Paloma, faça a medida judicial cabível. Nesse caso, era embargos à execução. Eu já estou dando a cola para vocês, porque como eu ainda não dei execução, só para vocês entenderem, mas aqui o meu foco é o valor da causa. Qual o valor da causa vocês colocariam nessa peça? Quem pensar em 350 ou 180 está errado. Fala, por favor. É a diferença, gente. 170. Sabe por quê que é a diferença? Você concorda comigo que a partir do momento que eu falo assim, eu devo 180, esse valor é incontroverso? Eu já estou confessando que eu devo 180? Então você está embargando a execução para declarar o excesso. Qual que é o valor do excesso?
170, que é o que é a diferença. Então, o valor da causa é 170. Quase todos os alunos colocaram 180. E aí a OAB aqui foi sacana. Toda prova da OAB o valor da causa vale 1/10. Essa valia meio ponto. Foi filho da mãe. Porque eles sabiam que a galera lá na hora do nervosismo. Então, pensa no que você está pedindo. Se você está pedindo excesso, aquele é o teu proveito econômico. Então, aquele é o valor da causa. Você tem que estar pensando nisso o tempo todo. Paloma, que saco. Não, concordo com você. Mas só estou te dando exemplos de coisas que de vez em quando a gente precisa pensar. Inciso 6. As provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Então, inciso 6. As provas com que o autor pretende alegar os fatos alegados. Toda petição inicial, não é toda, né? Mandado de segurança você esquece porque lá é prova pré-constituída já. Você tem que falar assim: protesta por todas as provas em direito admitidas. Só que nos últimos anos, a OAB está querendo um pouco mais de vocês. Elas estão querendo que vocês sejam mais específicos. Que você coloque, além de todas as provas gerais, se será preciso prova testemunhal, prova pericial, e que se for prova documental, você faça referência ao qual documento. Aí ontem quando eu coloquei isso, mas como que eu vou saber? Calma, respira. Essa aula, esse primeiro tempo é teórico. Quando a gente vai fazendo a peça mesmo, vocês vão saber como que a gente sabe. Mas vou te dar um exemplo. Se eu chego aqui e falo assim, gente, fiz uma cirurgia plástica que deu tudo errado, vou ter que processar o médico, concorda comigo que é razoável a gente colocar que vai precisar de uma perícia? Concorda comigo que se eu contar de uma batida de carro entre nós dois, eu estou entrando contra ele, é razoável colocar boletim de ocorrência e notas fiscais? Então, dentro de cada caso, a gente vai ter meio que umas dicas. Ou eu conto que ele me xingou, que ele me distratou, que ele foi grosseiro, que eu estou entrando com dano moral e falo que os três presenciaram tudo. Ah, então vai ter prova testemunhal. A prova da OAB te dá dicas de qual prova vai ser. Aí eles querem que vocês coloquem assim: protesta por todas as provas em direito admitidas, em especial a testemunhal a ser ouvida numa audiência de instrução e julgamento. Entenderam? Então isso aí a gente vai ter como saber ao longo do semestre. E o último inciso faz referência à opção do autor pela realização ou não da audiência de mediação e conciliação. Aqui é onde vocês mais me comparam com o NPJ. Lá no NPJ, a professora vai dizer para vocês não colocarem nada. E ela está certa. Por quê? Porque ela está com o cliente lá. É real. Ela não é uma história inventada. Então, a lei, o juiz entende que quem não pede audiência presume aceitação. Vocês conhecem algum professor que pontua vocês por presunção? Não, o aluno não colocou, então eu presumo que ele quer, vou dar o ponto. Se vocês não escreverem, vocês não vão pontuar. Então tem que escrever. Agora o que eu gosto da prova da OAB aqui é que ela aceita você dizer que quer ou que você não quer, a não ser que a questão fale, sabendo que Paloma não pretende conciliar, sabendo que Paloma quer conciliar. Porque tem aluno que fala assim: ah, Paloma, mas se eu falar que não quer, não estou inventando? Mas se a questão não falou nada, você falar que quer, você também está inventando. Então aí você pode colocar qualquer um dos dois, mas tem que colocar A. Agora que a gente já viu todos os elementos, eu gostaria de fazer algumas observações. Por favor. Só a mediação ou o quê? Conciliação. Primeira observação. Eu vou respeitar muito o estilo de vocês. Vocês não serão obrigados a fazer a petição do meu jeito, do jeito que eu quero. Tudo que eu falar tem que ser assim. Eu vou provar para vocês no CPC que tem que ser assim. E tem algumas coisas que eu vou dizer. Pode ser assim ou assim. Sintam-se à vontade. Preliminar. Pode ser antes dos fatos,
ou depois dos fatos. Dentro do mérito, nunca, porque preliminar é antes de adentrar o mérito. Então você não pode colocar dentro do mérito. Na inicial, vocês ficam perguntando se existe preliminares. Claro, você pode pedir como preliminar gratuidade de justiça. Dica: eu, Paloma, só peço gratuidade de justiça se a questão deixar muito claro ou se for alimentos. Em todos os demais casos eu recolho custas. Sabe por quê? Quem pede gratuidade de justiça tem que abrir um tópico na tua peça, tem que justificar no artigo 98, livre acesso à justiça, no artigo 98 não, no artigo 5º da Constituição Federal, no artigo 98 do CPC, tem que chamar o cara de pobre nos termos da lei, tem que falar ainda que está anexando a declaração de hipossuficiência, ainda tem que ir lá nos pedidos pedir para ganhar 1/10, porque a prova da OAB no gabarito vem pedido de gratuidade de justiça ou recolhimento de custas. Agora, quem recolhe custas faz uma linha no pedido, segue em anexo a guia e o recolhimento de custas, ganha o mesmo 10. Então você não perde linhas e não perde ponto, porque você lembrar de tudo que você tem que fundamentar é um pouco mais difícil. Mas eu vou trabalhar com vocês um inicial de alimentos para ensiná-los como que faz a gratuidade, para a gente ter pelo menos uma feita em sala. Nos demais casos, eu vou recolher custas. Outra preliminar que você pode fazer, tramitação preferencial. O CPC, lá no artigo 1048, ele traz todas as possibilidades de preferência, que são as preferências legais. A gente tem o idoso, agora criaram também o super idoso, a partir de uma certa idade tem a super preferência, 80 anos. Até porque a população, graças a Deus, está vivendo cada vez mais. A minha avó vai fazer 96 anos agora e ela é muito mais nova do que eu. Mas assim, de longe, a velhinha joga dominó a noite inteira, bebe cerveja e fala: Paloma, chama lá a Giovana, você é muito careta, eu agora vou sair com os meus bisnetos. Os netos eu já enchi o saco. Ela fala, gente, ela já tem tataraneto, que ela chama de tatazinhos. Coisa mais bonitinha, ela falando dos tatazinhos. Muito. A minha avó, até antes da pandemia, ela andava a Brasília inteira de ônibus sozinha. Só que o que acontece com uma pessoa idosa, e me dói até, ela perdeu no decorrer da pandemia mais 2 filhos. Então ela deu uma envelhecida violenta. A minha avó, depois da pandemia, ela envelheceu 10 anos. E hoje ela fala que não é legal viver muito porque não é legal enterrar um filho. E quem é mãe ou pai, eu nem quero imaginar essa dor. Então eu prefiro nem comentar. E existem outras, gente. Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem uma preliminar nova, tá? Acho que 2022. Qualquer pessoa que sofra violência Maria da Penha também tem direito à tramitação preferencial. Aí os alunos falam assim: Paloma, eu posso alegar essa preliminar na contestação? Eu não conheço nenhum réu que tenha pressa. Se você conhecer, pode. Mas eu não conheço nenhum réu que queira pressa. Ah, Paloma, tem, porque tem gente que é injustiçada. Eu tô zoando, gente. Eu sei que vocês entenderam o que eu quero dizer. Não é comum colocar isso na defesa. Outra observação que eu queria pedir para vocês terem cuidado. Vocês já ouviram falar de juizados especiais. A competência dos juizados especiais, ela é relativa. Estou falando dos juizados da Lei 9.099 de 95. Eu só faria uma petição inicial para o juizado especial se tiver escrito na peça. Porque se você fizer juizado especial, você tem que lembrar que você não recolhe custas, não pede gratuidade de justiça, porque lá a primeira instância é gratuita. Você tem que lembrar que você não pede condenação em honorários. Você tem que lembrar que existe entendimento jurisprudencial que no juizado não tem perícia. Mas, Paloma, você não disse que procedimento especial é mais fácil, mas a lei do juizado especial é grande. Então, você vai se confundir com muito detalhe. Eu distribuiria na justiça comum. E a OAB? Quando o valor da causa é abaixo, o gabarito oficial vem justiça comum ou
juizado especial. Agora, quem faz juizado especial, gabarito oficial da UAB vem. Se o aluno pedir honorários, redutor de meio ponto. Então, tem redutor na prova da UAB. Que aí, assim, pela sua cara, já deu para ver o baque. O que acontece no redutor? Além de você não ganhar o 10º daquela, você ainda perde dos que você fez certo. Então, eu não faria juizado especial. Ficou alguma dúvida? Senhora, na questão da não existência da perícia, isso inclui também pedido de atualização monetária do débito, por exemplo? Não. Porque não fazem lá. É um absurdo, né? É. Mas assim, o que eu acho ruim disso da perícia é que, na verdade, a lei do juizado especial, nos princípios, ela fala de economia processual e celeridade. Nem toda perícia é complexa. Então, assim, eu sou contra até não poder fazer perícia. Eu discuto isso, mas não adianta, é uma guerra perdida. Igual isso aí que você falou, é simples, mas eles não fazem. Não, porque é um contrassenso, já que o próprio tribunal, ele oferece uma planilha onde você basta saber digitar data e valor e ele te dá pronta, né? A atualização monetária. Eu concordo com você. Ficou alguma outra questão? Eu vou apagar o quadro inteiro agora e nós vamos fazer um modelo inicial. Eu vou estruturar aqui com vocês agora um modelo. Mas não é a nossa primeira peça ainda, é um modelo. Então eu preciso que vocês entendam que por ser um modelo vai ter algumas coisas abstratas, gerais. É um modelo, gente. Só porque eu já quero que vocês passem a ter alguma noção. E esse é até o motivo que hoje vocês não vão ter dever de casa. Ontem ficou todo mundo, por quê? Por quê? Vocês só vão ter uma peça. Se eu passar um dever de casa hoje, semana que vem vocês estão odiando o direito civil. Vocês estão loucos. Porque, obviamente, vocês vão ter dificuldade. E é a primeira vez que muita gente está tendo a oportunidade de ver uma peça. Nem todo mundo teve a chance de estar no estágio, de estar nisso. Tem gente aqui que é servidor, ou que tem trabalha manhã, tarde, noite, madrugada. Não tem tempo de fazer estágio. Então, a gente precisa também ter carinho e cuidado com essas pessoas. Eu adoro quando as pessoas são finas. Eu queria entender qual é a dificuldade dessa criatura de pegar e levantar a cadeira. Você deve estar brincando na dança do arrasta a cadeira. Não, dia de prova, você sabe. Porque eu já venho assim, para, arrasta, pra você ver. Mas Cheguinha, você tá muito quietinha hoje. O que foi? Você não vai brigar comigo? Ontem também não brigou comigo, não. Até esqueci o nome dela agora do olho, a Alessandra, que adorava brigar comigo. Eu falei, você é a única pessoa que me esculhambava. Calma, professora, o semestre só tá começando. Não, elas pagavam sábado pra atenção, gente. Olha, Você brigava comigo. Você ficou sem falar comigo só no computador. eu? Sim, não tem que se fazer de santinha, não. Gente, endereçamento tem 2 modelos. Tem o modelo que vocês gostam e tem o modelo que os velhos gostam. Vocês gostam assim, ao juízo dá 3 pontinhos, a gente está distribuindo. Tem quantas varas naquele lugar? Vai cair em qual vara? Então, 3 pontinhos, vara civil da comarca, 3 pontinhos. É claro que numa peça vai ter aonde marcar a comarca. Aqui, como é um modelo, eu estou deixando 3 pontinhos. No segundo tempo, a gente vai fazer uma peça, eu já vou marcar certinho. Galera, outra coisa. Ontem falaram assim, Paloma, mas cível é geral, né? Sim, se for família, você tem que escrever vara de família. Se for vara de fazenda pública, vara de fazenda pública. É porque aqui é um modelo. Como modelo, eu estou trabalhando geral. Numa peça, vocês nunca podem usar 2 cores. Só que eu sou professora, às vezes eu quero ser didática. Quando tiver mais de uma forma, eu vou tentar usar outra cor só para você entender, que é dessa ou da outra. Os velhos, prazer, gostam de fazer assim. Excelentíssimo Senhor, juiz
da Varacível da comarca de Paloma. Na sua prova, qual que eu vou pontuar? O que tu quiser, criatura. Se você não ganhar um ponto, não é porque você fez um excelentíssimo, não. É porque tem alguma coisa errada. Tem algum que não é assim na... Não, não. Tudo que eu te ensinar aqui eu aceito na OAB. Eu não vou fazer uma coisa em sala que a própria OAB não aceita. Eu acho que eu vou falar, mas... Não, tem gente que fala desse excelentíssimo, eu falei, você quer quantas provas com pontuação? Eu te mando todas que você quiser. Gente, linhas. Eu vou postar amanhã. Eu pedi para todas as turmas terem paciência, porque eu entrei em sala na primeira turma de prática, segunda de manhã, e falei, só que a minha última turma é sexta-noite. Eu vou disponibilizar amanhã no Black margens com 150 linhas padrão OAB. Quem quiser entregar as peças é só imprimir e fazer. Ah, Paloma, você não vai receber em folha de caderno? Claro que vou, gente. Eu não vou obrigar vocês a gastarem com impressão, com nada disso. Mas eu treinaria com a quantidade de linha certa. O ruim do caderno é que normalmente a gente não conta quantas linhas tem. Se você se habituar a ultrapassar, pode ser que no dia da prova você tenha essa dificuldade. Então eu vou liberar as margens. Eu só não queria liberar para vocês antes de explicar, para não, porque quando o professor posta alguma coisa sem explicar, vira aquela zona. Então eu queria primeiro conversar com vocês, para depois colocar lá no Black. Eu sugiro que vocês pulem apenas uma linha entre o endereçamento e o início da qualificação. Não pulem. Semestre passado, no final, assim, mais no final da prova, um aluno levantou a mão. Prof, me ajuda. Eu, o que foi? Professor, acabou minhas linhas. O que eu faço? Ele ia começar os pedidos. Aí eu falei para ele, você tem duas chances. Você me entrega a prova do jeito que tá, e aí eu vou corrigir, vou somar a pontuação, ou você me faz uma gentileza. Escreve aí, e aí é zero. Porque se você ultrapassar 150 linhas, é zero. É uma prova a menos para eu corrigir. Ele ficou pé da vida, foi embora. Aí na aula seguinte eu chamei ele para conversar. Ele tinha pulado mais de 10 linhas no longo da peça. Se ele não tivesse pulado, teria dado para fazer os pedidos. É só você lembrar que no final você não consegue voltar. Então evitem pular linhas. Na minha OAB eu fiz um recurso. Recurso, gente, é o pior para linhas. Porque lembra que você tem que colocar cabimento, tempestividade, tem mais detalhes? Então, você já tem que começar pensando em linhas. E pensem que as minhas primeiras peças não serão com tantas linhas, porque vocês estão começando. Mas daqui a pouco vocês vão começar a achar 150 pouco. E aí a gente ainda tem outra característica que a gente vai ter que ter cuidado. A letra da Giovana, quem acha a minha pequena, eu vou te mostrar da Giovana. Eu juro para vocês que eu pego lupa para ler o que ela fala. Vocês já viram aquelas pessoas que faz assim no caderno? Não sei se vocês já viram. O caderno da Giovana é desse jeito, ela escreve por colunas. Aqui uma parte, aqui outra, de tão pequena que é a letra dela. Toda a prova vem reclamação de professor, eu já fui chamada na escola por conta da letra minúscula dela, tem um professor que tem dificuldade. E eu ainda brinco com ele, professor, tamo junto, quando ela me escreve bilhete eu falo, digita. Porque é difícil, é muito pequena. Agora, quem tem a letra muito grande, também sofre. Então você vai ter que aprender ali. Eu espero que vocês estejam entendendo, porque eu não vou tirar ponto por isso. Mas eu estou tentando te dizer que você vai ter essa dificuldade. E se tem alguém aqui que pretende fazer o OAB em trabalho? Além de você ter que colocar uma roupa super brega, eu sugiro... Então vai, é só ser brega. Eu não posso nem... Vê uns vídeos do Falcão, Agostinho Carrara, pega aquelas roupas e vai lá para a OAB, tá tudo bem. Mas a OAB trabalhista, para mim, eu não acho que ela seja mais difícil, mas eu acho que ela é a mais extensa. Por quê? Qualquer relação de trabalho gera 1000 coisas. 13º, adicional noturno, FGTS, isso. Então, é muita tese. É a que mais ocupa linha. Eu me lembro de uma grande amiga minha que fez, vou até te dar a dica que ela fez. Ela, Paloma, eu comecei com as teses menores, por conta das linhas, para eu ver que as maiores eu teria que resumir. Então, tudo isso vocês têm que pensar. Aqui é o único lugar que eu pulo linha. Como é um modelo, nome, prenome, estou colocando do jeito que
está no CPC? Estado civil, profissão, aqui, gente, vocês podem colocar apenas CPF. Paloma, eu não preciso colocar inscrito no... Não, você coloca CPF. Como eu quero ensiná-los, eu vou fingir que o autor é uma pessoa física e o réu é uma pessoa jurídica, que eu ensino vocês a qualificarem os dois, tá bom? Então esse aqui a gente vai presumir que é uma pessoa física. Nome, prenome, estado civil, profissão, CPF, e-mail, residente e domiciliado, 3 pontinhos. Tô congelando. Toda a prova, toda a peça, você vai ter o que eu chamo de cabeçalho, que é mais ou menos isso aqui que eu estou fazendo. O que vai mudar de uma peça para outra é que nem toda a gente tem que qualificar, tem algumas peças que a gente pode colocar já qualificado, mas toda você vai ter que endereçar, colocar o nome das partes. E uma coisa que nós vamos fazer o semestre inteiro, referência ao advogado. A gente tem que falar. Então aqui a gente colocou o autor, agora a gente coloca assim, por intermédio de seu advogado. Vocês já ouviram falar de sugestão? Eu sugiro que usem a palavra advogado sempre no masculino. Paloma, eu sou mulher, eu quero colocar no feminino. Você vai tirar ponto? Eu não. Pode. Mas a prova da OAB pode tirar por entender que você está querendo se identificar. Vocês gostando ou não, o nosso português é assim. Se você não sabe, você põe no masculino. Se tem 90 mulheres numa sala e um homem, você tem que usar o masculino. Então, pela regra de português, eu colocaria advogado. Pode fazer do jeito que você falou, advogada, advogado. Mas eu colocaria no masculino e pronto. Na minha prova eu vou te dar ponto, porque isso pra mim pode. Não pode colocar entre parênteses? Pode, mas eu acho bobagem também, mas pode. Eu acho bobagem a gente ficar nesse debate. O que vocês colocarem eu vou pontuar. Agora, quando a gente fala do advogado, o que é essencial? Procuração. Então você tem que fazer referência com procuração em anexo. E tem uma outra coisa obrigatória. O advogado, ele tem que colocar ou na petição ou na procuração a sua qualificação. Porque o CPC tem algumas hipóteses que o advogado pode ser intimado no seu escritório para dar andamento ao processo, para alguma coisa do tipo. Então aqui, se você quiser, você qualifica o advogado ou você coloca como eu acho mais fácil. Eu coloco assim, com procuração em anexo, a qual consta a qualificação. Pronto. Mas é aquilo que eu falei para vocês. O estilo de vocês será respeitado. Se você preferir qualificar o advogado, sinta-se à vontade. Mas aí você vai ter que colocar nome, OAB e endereço profissional. Se você coloca qualificação em anexo, você não corre o risco de esquecer nenhum desses. Depois disso, falamos sobre o autor, falamos do advogado, agora a gente vai falar com o juiz. Vem, aí você pode colocar neste juízo, perante este juízo, ou, se você é uma pessoa mais clássica, vem perante Vossa Excelência. Paloma, esses termos estão em desuso. Seria gente mais velha, é um problema, né? Vem perante Vossa Excelência. Aqui a gente vai ter que sempre colocar um artigo. Como é um modelo, eu vou usar o artigo geral, 319. Mas se a gente estiver fazendo uma ação de consignação e pagamento, 542. Se a gente estiver fazendo embargo de terceiro, 600 e alguma coisa. Ação de alimentos, lei de alimentos. Como é um modelo, eu vou para o geralzão. Vem perante Vossa Excelência, com fulcro, com fundamento, com base no artigo. Paloma, posso escrever arte assim mesmo a primeira vez? Pode. A OAB pontua? Com certeza. 319.
do Código de Processo Civil. CPC é a primeira vez, eu posso escrever CPC, eu não sou obrigada a escrever por extenso? Não. Ah, mas em penal eu era. Civil é mais legal que penal. Então aqui você pode colocar só CPC. Tem certeza? Absoluta. Vem com fulcro no artigo 319 do Código de Processo Civil propor, aqui é um problema sério. Eu não tiro ponto pelo verbo de verdade, mas eu circulo. Gente, tem coisa que é tão feio, mas tão feio que dói. Tem gente que coloca cada verbo, aprende uma coisa, para cada tipo de ação existe um verbo correto a ser utilizado. As iniciais a gente pode usar apresentar, ajuizar, iniciar, propor. Defesa a gente usa oferecer, é o que está no 335. Embargo, qualquer um a gente usa opor. E recurso a gente usa interpor. Então, qualquer um deles está correto. Então, venho com fulcro no artigo 319, propor ação de conhecimento. Gente, se for procedimento comum, até isso é lindo, porque pode colocar ação de conhecimento, ação do rito comum, que a OAB vai ser obrigada a corrigir seu nome. Agora, se for procedimento especial, cuidado, você tem que colocar o nome certinho. Se você colocar ação possessória, é zero. Quem errar a peça na minha prova é zero. Eu não corrijo peça errada. Falou, mas você nem olha a fundamentação? Não, peça errada é zero. Então, cuidado. Não existe peça chamada ação possessória. A ação possessória é um gênero. A peça ou será reintegração de posse, manutenção de posse. E, gente, a última prova da OAB, nós vamos fazer ela na nossa próxima aula. Eu já preparei a nossa próxima aula. No meu ponto de vista, e agora eu juro para vocês que eu falo isso até com medo, foi a prova mais fácil dos últimos anos, porque foi um divórcio consensual. Então, os alunos não precisavam pensar muito, a própria questão te deu a regra da partilha, a regra dos alimentos, da guarda. Era só você achar no código e estruturar. Aí, os alunos me colocam o seguinte nome da peça: ação de separação consensual, zero. Reprovaram. Por quê? Porque separação é diferente de divórcio. Separação não extingue o vínculo. E aí, para tentar ajudar os alunos a fazer recurso, eu fui ler a peça com muito cuidado. Tem um trecho da peça que diz que as partes pretendiam extinguir o vínculo. Aí não tem o que fazer. Porque a separação, ela não extingue o vínculo. Ela separa, mas não acaba. Eu até brinco quando eu dou aula disso. É como se estivesse te autorizando a viver separado. A separação é isso. Tanto que se no decorrer da separação você quiser voltar, pode. Agora, o divórcio, se você divorciou e você quer voltar à casa de novo, não tem o que fazer. Então, cuidado na hora de escolher o nome. Mas, gente, tem algumas peças que tem mais de uma coisa para você escolher. Por exemplo, se for uma ação de danos, como que vocês colocariam? Ação indenizatória? Tá certo. Ação de danos? Tá certo. Ação do rito comum? Tá certo. Ação compensatória? Ação reparatória? Aí vocês podem ter a pontuação corrigida, porque são sinônimos. Entendem a diferença? Então, cuidado nessa escolha. Depois disso, agora a gente vai falar do réu. Em face, como eu disse para vocês, eu quero treiná-los a uma empresa, para que vocês aprendam. Então, em face, aí aqui, pessoa jurídica, eu estou colocando esse nome só para você entender que a gente está qualificando uma empresa, tá bom? Ficou claro? Porque como é o modelo, não tem o nome. Mas as minhas peças, normalmente a empresa que vocês mais vão ver é a PG Limitada, Palome Giovana Limitada, é os nomezinhos que eu gosto de colocar nas peças. Mas aqui eu quero ensiná-los como que qualifica. A gente coloca assim: pessoa jurídica de direito privado com CNPJ, e-mail. Gente, empresa tem endereço eletrônico, tá? E esses dias eu confesso para vocês que eu nunca tinha visto.
um juiz de Brasília mandou emendar uma inicial do dono do escritório que eu trabalho, eu achei massa, porque ele fala que as iniciais dele não dão emenda. O juiz mandou emendar, a gente veio desse jeito. Favor informar o e-mail da empresa e aviso ainda que existem provedores gratuitos. Tipo, faça um e-mail e traga. Aí eu cheguei na sala dele, nossa chefe, eu achei que as suas iniciais não davam emenda. Eu achei que ele ia tirar o gato. Ele falou, saia da minha sala agora. E eu, quem me conhece sabe que eu sou só um pouquinho assim irônica, né? Então eu já cheguei zoando. Eu falei, cara, aí ele falou, depois ele foi na minha sala, ele, sem zoação, você já tinha visto isso? Eu falei, não, mas que agora eu vou rir de você o resto da vida. Eu imprimi e preguei em vários pontos do escritório dos estagiários verificarem, nego até a morte, que fui eu que fiz isso. Mas, gente, eu fiquei de cara. Como o CPC fala, vamos colocar e-mail. Sede, 3 pontinhos. Aqui que vocês erram. A empresa não vai à audiência. O João vai representar a empresa. O Joaquim vai representar a empresa. Alguém aparece lá. Então, a gente coloca neste ato representado por, essa é a parte chata, nome, aí eu vou pôr 3 pontinhos, porque a gente põe nome, prenome, sim, entendeu? Isso não é difícil, é chato, é repetitivo, mas peça é treino, não tem um jeito carinhoso de falar isso para vocês. Então tem nome, prenome, Estado Civil. Aí tem gente que fala, Paloma, eu preciso colocar Estado Civil ou existência de união Estado? Gente, Estado Civil para mim já engloba os dois. Então você coloca Estado Civil, que já englobou. Então nome, prenome, Estado Civil, profissão, CPF, e-mail, residente e domiciliado. Agora, a gente vai fechar essa parte. Isso aqui vai acompanhar a gente até o final do semestre. A última peça que eu fizer nesse quadro vai ter isso. O que vai mudar é o fulcro, é o artigo, é o nome da peça. Mas toda peça a gente vai colocar o nome de pelo menos 2 partes. Algumas a gente vai qualificar, outras não. Aqui a gente fecha. Paloma, como que a gente fecha? A gente coloca assim, pelos fatos e fundamentos abaixo aduzidos. Pronto. A seguir expostos. Aí, gente, é aquilo que eu falei, as palavrinhas que vocês vão usar é muito pessoal. Pode perguntar. Não, eu queria saber se na representação, se já ocorreu o caso de ter mais de 2 pessoas, tipo, de colocar na peça. Sim, teve uma peça que semestre passado eu fiz para editar meus alunos, porque eles estavam me enchendo o saco, aí eu coloquei 3 empresas. Aí você teve que fazer, porque era CDC, responsabilidade solidária. O fabricante, o vendedor e a loja que dá a garantia, entendeu? Aí você tem que qualificar 3 empresas e 3 representantes mais o autor, eram só 7 qualificações. Pelos fatos e fundamentos abaixo expostos. A seguir aduzidos. Pronto. Agora, vem algumas coisas que é muito estilo. Como eu sugiro que vocês não pulem linha, eu acho que para a gente organizar a peça, é melhor a gente meio que topicar, para a gente separar. Por exemplo, você pode começar, se tiver, com a preliminar ou com os fatos. O CPC não diz qual tem que vir primeiro, então os 2 estão corretos. 95% dos meus alunos gostam muito de começar com os fatos, porque eles falam assim, prof, a gente adorou a sua dica de fazer os fatos para a gente se acalmar e para a gente ir pensando. E aí, enquanto eu estou fazendo os fatos, eu estou até pensando mais devagar sobre as preliminares, então eu sempre começo com os fatos. Paloma, você vai tirar ponto se eu não começar com as preliminares? Eu não posso. Não tem fundamentação para isso. Então, vocês sintam-se à vontade. O que não puder ser na ordem, eu vou deixar claro. Então, aqui, se tiver preliminar, eu gosto de fazer assim. Das preliminares.
Aí ontem alguém falou, posso colocar A, B, C, D? Posso colocar 1, 2, 3 filhos? Isso é bobagem, nem levante a mão para perguntar isso. Claro que pode. Isso aí, a forma que você vai enumerar, não pode te tirar ponto. Isso é bobagem. Eu gosto de colocar romano, mas você coloca como você quiser. Por que eu gosto de topicar? Já que a gente não pula linha, isso aqui pelo menos organiza o texto, para não ficar tudo pesado até o final. Aí, depois de colocar isso, eu gosto de fazer assim, colocar o nome da preliminar, da tramitação preferencial, da tramitação preferencial. Por quê? Esse título vale quanto na prova da OAB? Nada. Mas organiza e me ajuda a pensar que aqui eu tenho que escrever só sobre isso, para eu não misturar os assuntos. E na hora dos pedidos, lembra que eu disse para vocês voltarem? Se tiver os tópicos, você não perde seu tempo lendo tudo. Você só vê os tópicos e já sabe o que você tem que pedir. Aí aqui, considerando que a pessoa tem mais de 70 anos, conforme o documento em anexo, nos termos do 1048, inciso 1º, do artigo 71 do Estatuto do Idoso, requer a tramitação preferencial. Pronto. Aí você vai desenvolver dentro do que você colocou. Número 2, dos fatos. Lembra que eu disse para vocês que a gente não pula linha? Então agora eu vou pedir um favor para vocês. Nós vamos fingir que o meu quadro acaba aqui, por 2 motivos. Como eu não me chamo João Guilherme, para mim é muito ruim escrever aqui embaixo. Porque se o João Guilherme estivesse aqui nessa sala, para estar aqui nesse ponto do quadro, ele estaria assim. Eu, no semestre passado, no início do semestre, na reunião, perguntei se não tinha como subir o quadro. O João Guilherme está até hoje sem falar comigo. Diz que eu sou egoísta. Eu falei, João, mas você pintou de rodapé. Ah, ele me chamar de velha por aí em todas as turmas? Pode. Dizer que foi meu aluno 3 vezes? Pode. Ele fala isso. Quem já ouviu? Eu nunca ouvi. Essa semana ele ficou mordido porque pela 8ª vez consecutiva eu serei de novo a professora homenageada. Aí ele entrou em sala e falou, estou feliz porque vocês fizeram a mesma escolha que a minha turma há 30 anos atrás. É um filho da mãe. É um filho da mãe, então deixa eu falar mal dele. Ontem as defensoras dele de plantão quase tiraram a cadeira em mim. Se chamar ele de pintor de rodapé, ele vai saber que foi você que falou? Fala assim, fala do quadro, ele vai saber. Aqui, gente, esse é o motivo 1, eu não sou o João Guilherme, fica extremamente desconfortável para eu ficar assim. E o segundo motivo é para a galera que está lá no fundão. Quando eu vou escrevendo aqui, a galera que está lá no fundão já começa. E para quem gosta de tirar foto também, fica ruim quanto mais baixo eu escrevo. Essa sala ela está vazia porque quase todo mundo quis vir ontem. Ontem, gente, não tinha um lugar para sentar nessa sala. Estava todo mundo, porque quem já foi meu aluno sabe como funciona. Então é até bom já falar sobre isso. Eu não faço chamada nunca. Se você vai faltar, se você vai sair mais cedo, eu não quero nem saber o motivo. Gente, eu vou ser muito sincera com vocês, eu não tenho paciência para obrigar minha filha a ir para aula. Hoje ela acordou, mãe, eu não estou aguentando. Ontem a gente passou um dia no hospital, ela está com uma crise de sinusite fortíssima. Ela, minha cabeça está estourando, vou faltar. Eu só fiz assim, beleza. Aí ela, mãe, você não vai brigar? Eu, Giovana, quem vai fazer o Enem daqui 3 anos é você, quem vai fazer o PAS no fim do ano é você. Quem tem que saber o que você quer para o resto da sua vida é você. Se você vai para a aula, não, foi você. Quem ficou de recuperação no meio do ano foi você, não fui eu. Então, eu viajei, enquanto você ficou aí com um professor particular estudando para a tua recuperação. Então, se eu trato a minha filha de 15 anos assim, imagina. Desculpa, eu não sou babá. E aí, gente, eu vou ser bem sincera. Todo professor que eu tinha, aula sexta-feira, que fazia chamada, a aula era insuportável. A aula era insuportável. Eu não vou fazer chamada. Eu não vou fazer chamada. Ninguém vai ficar aqui para responder presente. Depois dos fatos, a gente vai para o direito. Aqui também, vocês sempre me perguntam, Paloma, o correto é do direito, do mérito, dos fundamentos jurídicos? Fala o que você quiser, tudo sinônimo, tanto faz. Eu brinco, gente, vocês vão ver no segundo tempo. É só a 4ª vez essa semana que eu faço a mesma peça. Se vocês pegarem as fotos das outras turmas, não está igual. Não está com as mesmas palavras, não está na mesma ordem. Porque eu brinco, eu tenho que ir mudando para não enjoar.
E esse semestre, depois de muito chorar, a coordenação atendeu ao meu pedido. Eu pedi encarecidamente que me dessem salas com quadro grande e pedi encarecidamente que espaçassem as minhas turmas de prática. Se preparem, todas as minhas peças é feita assim no quadro. As que vocês fizerem em casa, a minha correção será assim no quadro. Eu vou corrigir escrevendo tudo. Então eu saio daqui da turma de prática com isso aqui muito dolorido. Eles colocavam tipo segunda, manhã e noite, terça, manhã e noite. Quarta-feira eu não conseguia dar aula de manhã de tanta dor. Então esse semestre eles espaçaram segunda de manhã, quarta de manhã, quinta à noite, sexta à noite. A sexta à noite não precisava ter sacaneado a gente dessa forma, né? Sem mais, eu não estou pronta para falar sobre isso. Perguntei para a coordenadora, você quer acabar com o meu namoro? Você quer acabar com a minha filha? Porque a aula sexta à noite não dá. No direito, eu sugiro que vocês dividam em tópicos para organizar e para você falar das coisas separadamente. Paloma, como assim? Se for divórcio, olha só. 1, do divórcio. 2, do nome de solteiro. 3, da partilha de bens. E dentro da partilha de bens eu ainda divido dos imóveis, dos móveis. 4, dos alimentos. 5, da regulamentação de visitas. Olha como fica mais organizado. Agora, vamos para outro exemplo? CDC. Número 1. Da relação de consumo. Aí aqui você fala só sobre isso. Esse título não vale ponto. E assim, eu acho massa que vocês ficam. Eu nunca sei qual é o nome do título colocado. Coloca o que você acha mais fácil para lembrar. Tem hora que eu estou aqui corrigindo uma peça de casa, aí eu coloco um título, aí um aluno grita, eu coloquei tal, aí eu apago e coloco o dele e falo, gente, o dele ficou melhor que o meu. Porque fica, às vezes você pensou em algo que explicou melhor, não tem problema nenhum. 3.2, da responsabilidade. 3.4, 3.3, dos danos morais, dos danos materiais. Olha como organiza. Olha como fica bacana a tua peça. Paloma, e se eu não fizer isso, porque eu odeio o tópico, eu vou colocar do direito e vou falar tudo junto. Vou perder ponto? Mentalmente, eu vou te xingar muito, mas muito, mas muito. Mas eu vou corrigir a sua prova igual a de todo mundo. E se você tiver falado todos os pontos, você vai pontuar. Mas que eu vou te xingar, ninguém precisa ficar sabendo. Porque vai ser uma zona, quando está tudo junto é difícil para entender. Porque aí tem hora que eu vou estar, mas aqui esse cidadão está falando da responsabilidade ou do dano? Então fica confuso. Mas o CPC não obriga. Por último, dos pedidos. Gente, o que acontece nos pedidos? Vocês estão cansados. E aqui vira um lixo. Então, nos pedidos, eu sugiro que vocês aprendam a dividir para não deixar de falar nada. Diante do exposto requer. E aí, nos pedidos, você tem que ter cuidado, porque a ordem pode te tirar ponto. Você não pode fazer nos pedidos assim. Requer a procedência com mérito para tal coisa e a tutela antecipada. Se tem tutela, a tutela tem que vir primeiro, porque se você já tem o mérito final, você não precisa mais da tutela. Então aqui você tem que ter cuidado com a ordem, porque a ordem faz diferença. Como é um modelinho, eu não tenho como imaginar muitas situações. Então no primeiro, se tiver, você coloca a preliminar. Requer a concessão da preliminar para 3 pontinhos. Conceder a tramitação preferencial, conceder o benefício da justiça gratuita, aí depende da preliminar que você trabalhou. Na segunda, a gente coloca assim, requer a procedência da ação, requer a procedência da ação nos termos do artigo 487, inciso 1º do Código de Processo Civil, para você tem que fazer referência a ele, porque o 487 é o que fala do mérito. Agora, cuidado, se você coloca 487 genérico, você não pontua,
porque ele fala de prescrição, ele fala de muita coisa. E nenhum autor vai colocar prescrição na tua peça, né? Tu não vai dizer que o teu próprio direito já prescreveu. Nesse próximo, você só pode fazer se você não pediu gratuidade de justiça. Recolher as custas, lembra? Que você tem que fazer referência às custas. Aí como que a gente coloca? Requer informar, que segue em anexo, a guia e o comprovante referente ao recolhimento de custas processuais. Um pedido mesmo. Requer. Não, requer Um informar. pedido, eu peço informar. Você parece ter. Mas se você quiser colocar fora, mas você vai abrir um tópico só para isso? E na vida você também coloca nos pedidos. Aqui eu também aproveito para fazer um pedido, para deixar de ficar estranho, vamos assim dizer. Você concorda que se você é o autor, você quer que a conta da ação seja do réu? Então aqui você coloca assim, e que seja o réu condenado em custas e honorários advocatícios. Artigo 85 do Código de Processo Civil. Paloma, posso escrever honorários sucumbenciais? Claro, gente. Mesma ideia, aí são sinônimos. Por último, dentro dos pedidos ainda requer informar que vocês querem acordo ou não? Sexta-noite ninguém quer nada, né? Não quero acordo. Vocês querem informar que não possui interesse na audiência de mediação ou conciliação. Não possui interesse na audiência de mediação ou conciliação. Artigo 319, inciso 7 do Código de Processo Civil. Como as provas não são necessariamente um pedido, eu não costumo enumerar, mas quem quiser colocar 4.5 não tem problema nenhum. Eu coloco assim, protesta por todas as provas em direito admitido legalmente permitidos. Aí são sinônimos, gente. Meus dedos tá congelando. Para, que eu tô com calor. Mas tá trazendo um. Em especial. Tá demorando para brincar comigo. Aí vai depender do caso concreto, tá? E aí vem o fechamento da peça, gente. Termos em que pede deferimento. Paloma, termos em que pede deferimento, posso colocar na mesma linha? Pode. Por que você coloca em duas linhas? Porque eu aprendi assim. Local e data. Ah, Paloma, semestre passado em penal, o local a gente tinha que colocar o mesmo da comarca. Então, eu não sei como funciona o penal, mas em civil existe uma coisa chamada PJE, processo eletrônico. Você pode advogar de qualquer lugar que você esteja, é só você protocolar. Você não precisa estar lá naquele estado, naquela cidade, naquele lugar. Na penal, como tudo é estranho, eles aceitam habeas corpus até no papel higiênico. Então, eu nem discuto com esse povo. Você não precisa colocar a mesma localidade daqui. Pode.
Se tipo aqui for Rio de Janeiro, você pode colocar Rio de Janeiro aqui, não tem nenhum problema, mas não precisa. E aí você tem que fechar com advogado OAB. Galera, aqui só um problema. O aluno que nesse ponto da prova escrever o nome e o RGM, ele está com a nota zerada. Até onde eu sei, dentro dessa sala só tem um advogado que tem a OAB. E esse advogado vai fazer todas as peças no quadro e nenhuma vai colocar o nome. Quando eu comecei a dar aula de prática 10 anos atrás, eu tinha tanto medo, porque, gente, é do meu dia a dia, né? Paloma, né? Do nascimento, OAB, DF, 3762, é coisa que vai. E eu sempre coloco advogado OAB. Vocês não podem colocar dentro das margens isso. Na prova tem um lugar lá em cima que você coloca nome. Aqui você tem que colocar advogado OAB. Essa é a nossa estrutura básica. Professora, ali quando você requer que seja coordenado em custas e honorários advocatícios. Então, esse custas ali, ele é abrangente ou são aquelas custas processuais? Todas que tiverem decorrer do processo. Todas. Tá, por exemplo, se tiver custas com perito, etc. Está incluso nesse custo. É porque as custas do perito pagam quem for sucumbente naquele pedido. Exato. Aí vai estar incluso ali também. Tá bom? Você pede custas geral. Porque se não pedir, pode ser que isso não posso considerar que você não pediu, né? Até não funciona assim na prática. Mas na prova da OAB você pontua 1/10 por falar isso. Custas e honorários vêm de 1 a 2 décimos. Você pedir a condenação do outro. Todas as peças. Na contestação a gente pede do autor, no recurso do recorrido, tudo a gente vai colocar. Tá bom? Gente, ficou alguma dúvida? Para quem nunca teve aula comigo, mais uma coisa que vocês vão aprender hoje. O meu intervalo, ele não respeita a dignidade da pessoa humana. Nada. 8h48 eu começo o segundo tempo. O nosso intervalo, segundo horário do DEF, são exatamente 10 minutos. Então daqui a 10 minutos eu venho no segundo tempo. Puta, menina. Aí nessa hora eu sempre vou lembrar dele, mandei uma mensagem pra ele ontem dizendo que eu sinto muita saudade dele. Um dia eu contava no fato que o meu intervalo era de 10 minutos, ele aquela mulher não respeita a dignidade da pessoa humana, né? Por isso que eu sempre falo isso. Não, pode ir.